Ô Silvio, queria só te falar uma coisa, que eu prestei atenção no vídeo da semana passada e outros vídeos. Tipo assim, quando eu estou falando, Bom dia a todos, queridos irmãos. Mais uma vez, estamos juntos nesse sábado 25 de abril de 2020, a partir das 9 horas da manhã. O grupo Amigos da Fé, da Associação Espírita Mariano do Nascimento, do bairro Lagoinha, da cidade de Ribeirão Preto. Muito bem-vindos todos vocês que já estão aí nos acompanhando nessa live, comumente aí, todos os sábados. Eu vou sair um pouquinho aí do script, peço aí desculpas ao Álvaro, que aí está aí ao lado,
ao Flávio da nossa retaguarda, mas queria dividir algumas coisas com todos vocês. Essa situação nossa que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia, Covid-19, e muitas vezes nos perguntamos, por que nós estamos passando tudo isso? Até quando? Até quando? E eu e os meus familiares pegaremos a Covid? Quantos irão morrer? Já morreram tantos pelo mundo. E a política? Como está? Como ficará a parte política? Desde a prefeitura, Estado, a federação, como será? A economia. Vamos liberar os trabalhos? Não vamos? Qual é o certo? O que é o certo? Aí, conversando com o seu Miguel, né? Seu Miguel, um abraço aí para o senhor, que está aí nos assistindo nesse momento. Ele disse, tudo ao seu tempo. Vamos confiar. Entregar nas mãos de Deus e da espiritualidade superior. Então, esse é um dos principais motivos de nós estarmos aqui reunidos nessa manhã. Para que a gente, em primeiro lugar, encontre as nossas próprias forças e para que nós consigamos transmitir tudo de bom para as pessoas necessitadas, para os políticos, de maneira geral, que a gente tenha paciência para passar por tudo isso. Essa era a minha mensagem aí, e muito obrigado a você que está aí nos assistindo. A cada semana atingimos mais pessoas. Vou passar só alguns números aí. Gente, semana passada nós tínhamos colocado uma meta aí, né? Se nós conseguiríamos atingir 2.000 pessoas, quase, nós chegamos muito perto. Então, nós tivemos 1.897 pessoas que nos visualizaram, que estiveram conosco aí durante a semana. No sábado, olha que coisa interessante, no próprio sábado, assim que fechou a nossa transmissão, nós tínhamos em torno de 780. Durante a semana, o pulo que deu, né? Foi para 1.897, quase 1.900 pessoas. Tá? Nós tivemos, na semana anterior, 10 compartilhamentos. Logo após a live, nós tivemos 19. E durante a semana, nós saltamos para 28 compartilhamentos. Então, nosso agradecimento aí a todos vocês que compartilharam, continuem compartilhando, tá? Isso é muito gratificante, né? O tanto de pessoas que nós estamos atingindo. Em termos de visualizações, logo após o sábado passado, nós tivemos 313 visualizações. Nós fechamos a semana em 590 visualizações. Então, eu vou deixar um desafio aí para todos nós. Compartilhem, né? Avisem os seus amigos, familiares. Tá? Semana passada, a nossa meta era 2.000, nós quase chegamos. Mas eu não vou me contentar só com 2.000, não. Então, a nossa meta vai ser 2.200. Tá? Então, eu conto com você aí e nos ajudem nessa divulgação. Caso ocorra aí a queda de conexão na transmissão, a gente, mais uma vez, pede desculpas, né? A gente depende aí da tecnologia, mas não desistam. Voltem lá e conectem novamente. Tá? Esse vídeo fica gravado, né, na página do Mariano do Nascimento,
compartilhe aí mais uma vez com as pessoas, para que todos tenham acesso a esse momento especial. Aqui na live, vai mandando o seu nome, quem está assistindo com você, qual bairro, qual a cidade, né? Se frequenta ou não a nossa casa, independente aí da religião aí. Nós estamos chegando em vários lugares aí, tanto de Ribeirão quanto da região, fora do estado, né? E isso é muito legal, muito gratificante levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês aí. Lembrando sempre para que vocês peguem, reserve aí o copo com água, tá? Ele vai ser fluidificado até o final da reunião. Também a garrafa aí com água ou uma jarra, que ela vai ser também fluidificada e você vai tomar aí durante a semana. Não esqueçam também de mentalizarem ou de escreverem no papel o nome das pessoas que estão necessitando de atendimento, tá? Aqueles enfermos, quem está internado, quem está precisando de um auxílio especial aí, para que a espiritualidade faça o atendimento à distância. Quero pedir também, mais uma vez, aos mentores na casa, tá? Além de todo o apoio que está dando ao Mariano do Nascimento, todos os grupos aí, também que sejam destinadas orações aos trabalhos, aos trabalhadores e aos frequentadores, tá? Da nossa unidade ali do Max João, na rua Albuquerque Lins. Agora eu convido aí a Thaís, né, que falará um pouquinho dos 4 caminhos de luz, que nós já citamos aqui, e às vezes as pessoas não entendem, desconhecem um pouco sobre isso. Então ela vai dar uma pequena introdução aí e falar o que é o copo d'água, tal, e dar as explicações. Thaís, é com você. Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco do que compõe os 4 caminhos de luz. Os 4 caminhos de luz, ele é composto pela oração do copo d'água, pela oração do sono útil, pelos passes e pelo evangelho no lar. A oração do copo d'água, ela deve ser feita diariamente. Antes de dormir, você pega um copo com água, agradece pelo seu dia e peça para que seja colocado nessa água tudo o que você precisa para o seu bem físico, mental e espiritual. Coloca a água do lado do seu criado mudo, da sua cabeceira. Se não tiver, pode deixar na cozinha mesmo, que não tem problema. No dia seguinte, ao acordar, pegue o copo com a água e agradeça por tudo que foi colocado ali e beba essa água. Muito obrigado aí, Thaís, pelas explicações. Então, nós vamos colocando aí, periodicamente, essas instruções aí dos 4 caminhos de luz. Seguimos agora, tá? Para que todos comecem as orações, uma vibração especial. Vamos formar, a partir desse momento, uma grande corrente de luz, de fé e de esperança. Vamos respirar profundamente, vamos nos acomodando, relaxando, entrando num clima de calma e de serenidade. Mais uma vez, perante a situação de confinamento, necessitamos ter muita paciência, equilíbrio e sabedoria para atender, aceitar e superar as dificuldades. Vamos espalhar a luz divina, irradiando amor, saúde e paz para a nossa humanidade.
Muitos estão conosco agora. A todos vocês aí. Eu convido agora a Lourdinha, uma colaboradora nossa, para a prece de início da reunião. Lourdinha, é com você. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem. Afastai aqueles que possam induzir-nos ao erro e dai-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei com que não encontrem acesso aos nossos corações. Bons espíritos, que vos dignai vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que, pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai-nos aos médios que encarregardes de não transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato e que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que façam com fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz e perdoai-as como nós a perdoamos. Se vieram com intenções maldosas, pedimos especialmente aos espíritos da casa, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Assim seja. Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Agradeço aqueles que possam estar acompanhando hoje o nosso grupo pela primeira vez, né? E agradecer também a todos aqueles que nos acompanham desde sempre, né? Há muito tempo, todos os sábados. Sejam todos muito bem-vindos. Como a gente sempre faz, todo sábado, nós realizamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado pelo nosso Allan Kardec. Nós fazemos um estudo sequencial dos capítulos, né? E hoje nós estamos no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Semana passada eu fiz o primeiro item, o primeiro título, e hoje vou fazer o segundo item, que é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Esse é um texto, assim, bem contraditório, que as pessoas, às vezes, confundem um pouco, mas o texto, ele dá a sua explicação. Então, eu vou iniciar. Chegando à casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam: ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor, e disseram-lhe: vossa mãe e vossos irmãos, que estão lá fora, vos chamam. Mas Jesus lhes responde: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, 31 a 35.
E São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Então, o Kardec nos explica. Certas palavras ditas por Jesus soam estranhas, parecendo contraditórias com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de fazer disto uma arma, dizendo que Jesus se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por pedra angular, por base principal, a lei de amor e de caridade. Não poderia destruir de um lado o que tinha estabelecido do outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa, que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que se lhe atribuíram foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou nem são dele. Causa estranheza, com razão, Jesus mostrar nesse caso tanta diferença para com seus parentes e, além do mais, renegar sua mãe. Então, gente, essas palavras de Jesus, como ele sempre nos passou, nós precisamos refletir melhor antes de pré-julgarmos pelo sentido literário da palavra, né? Mas temos que interpretar o que Jesus quis nos passar a mensagem. Jamais Jesus quis menosprezar os seus irmãos e a sua mãe. Pelo contrário, né? Ele só quis fazer um parâmetro, uma comparação de que todos devemos ser irmãos e mães e parênteses quando nós sentimos amor, quando nós sentimos o carinho, a caridade do convívio entre as pessoas. Então, essa consideração que nós temos que ter com nossos irmãos, né, que não são consanguíneos, mas irmãos espirituais, que nós temos que ter a mesma consideração dos irmãos que temos, ou a mãe, no caso de Jesus. Em relação a seus irmãos, sabemos que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não compreendiam a sua missão. A conduta de Jesus, conforme entendiam, era esquisita e os seus ensinamentos não o tinham convencido, já que nenhum deles tornou-se seu discípulo. Parece que, até certo ponto, partilhavam das prevenções dos inimigos dele. O fato é que eles o tinham mais como a um estranho do que como a um irmão, quando se apresentava em família. E São João afirma positivamente, não acreditavam nele. Isso o São João diz no capítulo 7, versículo 5. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar sua ternura para com o filho, mas é preciso deixar claro que também ela parecia não fazer uma ideia muito exata da sua missão, pois, ao que se sabe, nunca seguiu seus ensinamentos, nem lhes deu testemunho, como fez João Batista. A atenção maternal era nela o sentimento dominante. Quanto a Jesus, supor-se que houvesse renegado sua mãe seria desmerecer-lhe o caráter. Tal pensamento não pode ser daquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, portanto, procurar um outro significado para essas palavras de Jesus, quase sempre encobertas sob forma simbólica. Jesus não perdia nenhuma ocasião para dar um ensinamento. Aproveitou, então, a chegada da sua família para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Essas explicações de parentesco corporal e parentesco espiritual vão ser dadas no próximo capítulo que faremos no próximo sábado, que vai explicar muito melhor essa situação. Que, como foi dito aqui no final, meus amigos, imagina que Jesus fosse desprezar os seus irmãos e desprezar a sua mãe.
mesmo com os incrédulos dizendo que os irmãos de Jesus não tinham uma ligação tão de afinidade com ele, né? E mesmo a mãe de Jesus não seguia o que ele, os ensinamentos dele da época, ele não seguia ele totalmente no que ele evangelizava, mas eles tinham o seu papel de família, que o acolheu, que ele nasceu, que ele viveu, principalmente a mãe de Jesus, que ela fez o papel dela real de mãe, de acolhimento, de amor e de carinho. Que Jesus estava muito à frente de todas aquelas pessoas encarnadas, mesmo a mãe dele e mesmo os irmãos dele. Mas, em ponto algum, Jesus quis os menosprezar. Jesus quis, sim, comparar que os outros irmãos, que não são de grau parentesco, fossem, que todos nós temos que ter o mesmo nível, o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo carinho. Fazendo as minhas pesquisas que faço na internet, eu encontrei no site somostodosum.com.br uma explicação bem curta sobre essa passagem. O texto é muito grande, eu peguei só o finalzinho, que é onde ele dá realmente a explicação. Ele quis nos mostrar que nem sempre a verdadeira família é a consanguínea, e sim aquela estabelecida pelos laços eternos do amor. Todo aquele com quem compartilhamos o respeito e propostas de crescimento superior pode constituir-se em membro de nossa família espiritual e, consequentemente, da família universal. Isso fica bem evidente quando Jesus olha para os que estão sentados ao seu redor e lhes diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, fazendo-os entender que somos todos irmãos, não importando se somos parentes consanguíneos ou não, já que fazemos parte da grande família universal, que ao iniciar-se num grupo restrito pelos laços de sangue, atingirá mais adiante um grupo cada vez maior, sintonizando no mesmo ideal, que é o da comunhão universal. Portanto, meus amigos, aprendamos a valorizar e respeitar nosso grupo familiar pelos laços consanguíneos, pois, através deles, reiniciamos sempre o aprendizado que ficou pendente em nosso passado. A família é a primeira porta que adentramos quando reencarnamos para o aprendizado. É a base estrutural de todo ser. É o educandário onde vamos crescer e evoluir. E quem sabe um dia, ao olharmos para o nosso próximo, possamos dizer assim como Jesus: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Então, meus amigos, o ensinamento real dessa passagem de Jesus é que consideremos todos os nossos irmãos como iguais perante Deus, independente se tem o grau de parentesco ou não. Agora eu convido a Laura para que ela dê prosseguimento aos nossos estudos de todos os sábados, realizando a leitura do livro Minutos com Chico Xavier. É com você, Laura. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca. E o tema que nós vamos falar hoje é o que lhe sobra. Todo desperdício é contra a lei do equilíbrio. Tudo que estiver sobrando em nossa casa está fazendo falta em algum lugar. Chico Xavier fala na existência da lei do equilíbrio, uma lei espiritual que nem sempre é lembrada e observada por nós. O universo somente se sustenta com base nessa lei, porque a justiça cósmica restaura tudo aquilo capaz de colocar em risco o equilíbrio da Terra. Uma das formas pelas quais se atenta contra a lei do equilíbrio é o desperdício. Muitas das carências que hoje sofremos são os desperdícios do passado. O que nos sobra sem utilidade é carência para muitos. Assim,
o desequilíbrio vai surgindo em nosso caminho, por conta das vezes em que o nosso raciocínio não levar em consideração a doação, a generosidade e a caridade. Comparemos o universo ao corpo humano. O sangue se equivale aos recursos com os quais Deus nos sustenta a vida. O sangue precisa de circulação, nossos bens também. Quando o sangue para de circular, ocorre gangrena, que pode levar à morte. Todas as vezes em que interrompemos a circulação dos bens que Deus nos concedeu, sejam eles materiais ou espirituais, causamos uma espécie de gangrena em nossa vida, com o surgimento de problemas de ordem econômica, afetiva e espiritual. Nas leis espirituais, somente recebe quem dá, somente é rico quem multiplica, somente é sábio quem reparte o seu conhecimento. Com Deus, menos é mais. Nestes minutos, com Chico Xavier, aproveitemos para refletir a respeito do que estamos desperdiçando em nossa vida. Bens materiais, tempo, oportunidades, capacidades, saúde, amizades, família. O que hoje nós não valorizamos, amanhã nos fará muita falta. Eu acredito que não tenha sido coincidência esse tema em meio ao caos que nós estamos vivendo. Então, eu convido a todos a pensar no que lhes sobra, para então começarmos a distribuir. Seja alimento, roupas, amor, tempo. Se cada um de nós doar um pouquinho, não faltará nada a muitos que precisam. Tenham todos um bom dia. Bom, depois desses dois estudos que realizamos, tanto do Evangelho quanto do livro Minutos com Chico Xavier, essas reflexões que fazemos todo sábado, vamos agora nos concentrar, pedir a todos aqueles que anotamos o nome, aquelas pessoas que estão necessitando, por nossos governantes, vamos fazer a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.
Tudo bem, meus irmãos? Enche o nosso coração de energia, de esperança, a cada oração que nós fazemos aí. A parte agora é o Evangelho de Chico. Seu Miguel, essa sempre é a homenagem aí ao senhor, né, que gosta tanto desse livro, e a cada dia, cada mensagem que a gente sorteia aqui é um aprendizado diferente e é uma lição diferente. Então, o livro não está marcado. Nós vamos pegar aqui e abrir, ó, onde caiu, e vamos lá. Lição hoje do Evangelho de Chico, número 173. Eu não consideraria qualquer tipo de censura no Espiritismo. Leio nos jornais artigos de companheiros espíritas querendo que o movimento funcione como desejam. Criticam médiuns, dirigentes, confrades de boa vontade que estão se esforçando na tarefa. É uma pena. O Espiritismo, se deixar de ser livre, deixará de ser Espiritismo. Não devemos ter palavras de azedume contra ninguém. Quantos vivem enganados quanto aos seus próprios valores? Estamos todos muito longe de ser aquilo que precisamos ser. Os espíritas devem construir uma única e mesma família, respeitando os que pensam e os que não pensam conforme pensam. Acho que a gente não precisa falar muito. A mensagem está aí, foi dada em bom e belo tom, a lição do nosso Chico. Vamos ser verdadeiramente espíritas, nem se achando melhor ou pior, simplesmente respeitando. Assim seja. Passo agora, eu vou convidar, na verdade, a Emília para fazer uma oração especial nesse dia de hoje aí. Emília, é com você. Bom dia, meus queridos irmãos. Dizei frequentemente essa prece. Deus de amor e de bondade, que dá tudo e sempre, concedei-nos essa força que não recua diante de nenhuma pena. Tornai-nos bons, dóceis e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que o vosso espírito seja espírita na terra, para melhor vos compreender e vos amar. Que o vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos aqueles que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Que assim seja. Essa oração tão bonita que a Emília nos trouxe, só para posicionar todos os nossos amigos, ela foi retirada do livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec. Essa oração foi ditada, foi passada por uma evocação de um dos espíritos que o Allan Kardec e a Sociedade de Paris, na época, do momento da codificação das grandes obras de Allan Kardec. Agora, nesse momento, dando sequência a essa oração, todos nós concentrados, vamos nos unir ainda mais em pensamentos, em energias. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma.
Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, nos concentrar. Vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Vamos nos conectar numa só corrente de energias e de pensamentos positivos. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que os ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a nossa família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esses momentos que passaremos juntos. Por favor, seu Miguel, complemente a nossa concentração. Filhos da fé, estamos vivendo momentos difíceis, por isso precisamos nos voltarmos mais para Deus. Vamos rezar pelos nosso povo, pelos nossos governantes, pedindo mais sabedoria e amor. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Esse momento tão de energia, de forças, de emoções que nos transmitem, vamos intensificar ainda mais essa energia, cantando todos juntos, todos com bastante força, com bastante energia, a canção Quanta Luz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
agradecemos aí essa grande corrente que nós estamos formando, né? De fé, de amor e de esperança. Agradecer a espiritualidade para nos orientar e nos proteger nesse momento tão difícil. Então, assim, vamos tomar a nossa água nesse momento. Também a nossa água aí está fluidificada, então a gente orienta para que durante a semana vocês tomem quantas vezes acharem necessário, deem aos seus entes queridos, a todas as pessoas da sua família, e conforme for diminuindo a água, você pode ir completando até o término da semana. Tá bom? Essa é a nossa orientação aí, graças a Deus, desses momentos em que aqui estamos passando, né? Juntos, cada vez mais nos fortalece, nos engrandece para essa nossa caminhada. Álvaro, eu passo a palavra aí a você para as suas considerações finais aí. Gostaria de agradecer a todos, né, por esses momentos de energia, de coletividade, apesar do distanciamento que estamos vivendo, mas como aprendemos com a nossa doutrina maravilhosa, o que importa são os nossos pensamentos, as nossas energias, que com certeza fazem um elo e uma corrente muito forte, muito grande. E apesar da gente divulgar, né, os números de pessoas que estão nos acompanhando ao vivo ou durante o restante da semana assistindo o nosso vídeo, o mais importante é que assistamos e oremos com bastante afinco, com bastante energia, que esse é o intuito principal, o intuito de passar, né, um momento de paz, de tranquilidade, de conexão com Deus, com conexão com todos os nossos amigos, todas as pessoas que frequentam a Associação Espírita Mariana do Nascimento lá na Lagoinha, possamos estar sempre muito integrados, né? Assistam quantas vezes for necessário, pegue uma oração, pegue uma parte da nossa concentração. Existe a palestra do grupo de sexta-feira às 8h, do grupo de domingo às 8h também. Existem estudos que são feitos via Skype. Então, nós temos muitos motivos para estarmos conectados com Deus, conectados com Jesus e com a espiritualidade. Então, eu agradeço a todos, né? Que tenhamos uma excelente semana, um pouquinho mais de paciência, que eu acredito que logo, logo vamos voltar à normalidade de nossa vida, mas eu tenho certeza que todos nós não vamos mais voltar da mesma maneira. Nós vamos voltar todos mais engrandecidos, mais caridosos, com amor, com afago dos nossos familiares que tivemos tanto tempo para conviver nesses dias, né? Então vamos nos fortalecer sempre mais e mais, porque eu tenho certeza que o mundo não vai voltar igual ao que era, vai voltar muito melhor. É isso que nós temos que ter em mente, com esse pensamento positivo, com essa energia fabulosa. Um abraço a todos, carinhoso, com muita fé, com os amigos da fé, e até o próximo sábado, se Deus quiser e assim nos permitir. Agora é comigo. Quero, antes do nosso encerramento oficial aí, agradecer todos aqueles que estiveram conosco aí, né? Mais de 53 pessoas. Eu vou citar aí, me desculpe se a gente esqueceu o nome de alguém, tá? Eliane, a Helenice, a Dulce, Jéssica, Ana Jardim, Fabiana, Maria Aparecida, Bruna, o Carlos, Verônica, Elisângela,
a Maria da Penha, lá em São Paulo, a Sandra Araújo, Nair, Emília, Maria Amélia, Marina, Laura, Antônio Marcos, Neuza, Vilma, a Sandra Caporal e família aí. Um abraço aí, Sandra. Obrigado por estar prestigiando. Franciele. E 2 recadinhos aí que eu quero destacar. A Abadia, tá? Comentando que foi uma linda mensagem, né? E luz para todos do Mariano do Nascimento. Então, nosso muito obrigado. Tenho certeza que essa luz está chegando aí em cada um de nós, nos lares de todos vocês, assim, e como eu estou sentindo nesse momento aí. Muita luz, muita luz, muita luz. E também a Miriam aí, né? Através do seu Miguel, que deu a mensagem aí, muita oração aos nossos governantes. É isso que nós fizemos aqui em intenção hoje, que dê muita luz, né? E que os nossos governantes tomem as decisões certas e nos momentos adequados aí. Vamos lá. Não posso esquecer de agradecer todos que estão colaborando com a casa, com o Mariano do Nascimento, de qualquer forma, tá? Então, a primeira, aqueles que já compraram e que já adquiriram as massas, né, aquele quilo de massa que nós divulgamos aí, tá? Não esqueçam, agora, ó, a partir das 10 horas até as 15 horas, lá no estacionamento do Mariano do Nascimento, tá? Não esqueçam de levar os cupons de vocês aí, exclusivamente hoje. Ah, esqueci, não vai dar, pega a... Não tem, gente. Principalmente nesse período aí de pandemia e com essa situação toda, tá? Repetindo, a entrega das 10 às 15 horas, tá? O pessoal está todo lá, levem os seus cupons. Na hora ali, eu comprei, mas não trouxe o cupom. Não tem como, tá? Então, vamos lá, vamos buscar a nossa massa aí, que vai servir para o almoço, serve para o almoço do domingo. Uma delícia aí, parabéns ao grupo, o pessoal que está se preparando aí, que vai fazer esse trabalho aí maravilhoso, né, dirigido aí pela Natália e todos os membros. A segunda coisa que eu queria lembrar é da fantástica arrecadação de alimentos aí, tá? Agora, nós estamos virando o mês, agora vai começar o mês de maio, nós precisamos retomar a campanha, pessoal. Então, as doações, temos os 3 locais aí direcionados, acho que está aparecendo aí no nosso vídeo, Not Center Notebook, tem um lá na torre do Shopping Iguatemi e a Rivershine, aí pertinho do Mariano, na rua Niterói. E, por último, eu quero falar a todos os colaboradores aí, aos frequentadores da casa, tá? Nós estamos precisando muito também da contribuição mensal. Cada colaborador aí, tá? Então, está disponível no site do Mariano o banco, código, agência, tá? Para fazer o depósito aí das mensalidades, Natália, na verdade, né? Não só a Natália, mas é o Mariano do Nascimento, porque as despesas continuam, né? Com o funcionário, com os colaboradores, e a casa precisa muito aí dessas ações aí. Então, as massas entrega hoje, a arrecadação de alimentos e a contribuição mensal. Eu queria só deixar para um encerramento final aí, uma mensagem a todos os espíritas aí, especialmente aos médiuns, tá? Alguns, às vezes, ficam se indagando um pouco, né, sobre, não está tendo trabalho presencial, incorporação, como que ficam esses irmãos. A gente falou um pouco sobre isso hoje, tá? Oração, né? Vamos ficar tranquilos, que a espiritualidade tem um compromisso maior nesse momento. A espiritualidade está dando uma assistência enorme a todas essas pessoas que estão passando dificuldade, né? Aqueles que estão enfermos,
aqueles que estão desencarnando. Então, a espiritualidade está toda voltada para esse trabalho. O que ela está precisando nesse momento de pandemia? Tá? De muita oração. Oração, oração, oração. Bons pensamentos. Esse é outro fator fundamental. Tá? E a caridade. Então, bons pensamentos. A espiritualidade pegará toda essa nossa energia aí, tá? E vai encaminhar para o lugar certo. Qualquer sensação extraordinária que você, médium aí, ou você que aí está nos ouvindo, que você sinta, né, de uma baixa frequência, faça uma oração ao nosso irmãozinho que aí está visitando você, né? E é isso que nós fizemos isso durante toda essa manhã, para que esses irmãozinhos sejam encaminhados, orientados, né? E a plena confiança. A espiritualidade vai saber o melhor caminho e a melhor forma de conduzir tudo isso. Irmãos, oração, bons pensamentos, tá? Isso vai conseguir normalizar e equilibrar todas as energias aí. O meu muito obrigado. Agradeço a todos os que participaram aí conosco nessa manhã, todos que ajudaram nesse trabalho, direta ou indiretamente. Eu não vou nem citar nomes hoje, porque às vezes a gente acaba se esquecendo. E o nosso muito obrigado aí para você que ficou conosco até esse momento. Um abraço aí, Álvaro. Um abraço aí, seu Miguel. E a todos vocês. Até a semana que vem, próximo sábado, 9 da manhã, contamos com vocês. E quebrando o recorde, hein? Tá? Quero mais de 2.200 visualizações aí. Conto com você. Prestigie aí, compartilhe a nossa live no Mariano do Nascimento, né? Obrigado. Um abraço.